Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Irmã Marisa. Vamos envolver a nossa irmã Fátima com muito carinho, com muito amor, que vai nos trazer a oração inicial deste Evangelho. Boa noite a todos. E vamos serenando os nossos corações e pedindo ao Criador, a Jesus, nosso Mestre, a Irmã Marisa e a todos os mentores, todos os espíritos benfeitores, que possam nos auxiliar para mais um Evangelho no Lar. E vamos iniciar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver a nossa irmã Regina, que fará a leitura do Pão Nosso para nós. Obrigada, Fátima. Boa noite a todos. Hoje, o item do Pão Nosso, escrito por Chico e ditado por Emmanuel, são os perigos sutis. E diz o seguinte: não vos façais, pois, idólatras. Isso está em Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 7. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram perigos sérios para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador enviado ao mundo na vulnerável missão espiritista vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, no altar frágil de honrarias fantasiosas. Nas cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos, que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio, com sincero devotamento à tarefa, e lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Bom, esse finalzinho já dá essa, final que nos deixa clara a mensagem, Qual é o nosso norte? É o amor e a fidelidade a Deus. Qualquer coisa que fuja desse princípio já não nos serve.
né? E hoje em dia está muito fácil essa comunicação entre os seres do planeta, né? Nós temos recursos inúmeros, a gente tem como aperfeiçoar todo o nosso conhecimento e temos como saber das verdades, os enganos, os falsos profetas, né? Então, o que nós devemos fazer? Nos cuidar. Temos muito cuidado com essa história de idolatrar alguém. Ninguém deve ser idolatrado e ninguém deve nos idolatrar, né? Esse é o princípio divino. Não existem ídolos apaixonantes. Existem seres humanos melhores, com maior evolução, aos quais a gente pode até pegar de exemplo. Idolatrar, não. Mesmo porque, no caso dos médiuns, isso se torna muito pior, né? Porque o médium daqui não vai ter um espírito que o acompanhe que seja muito diferente da sua sintonia. É sempre assim. Então, não adianta a gente tentar adivinhar essas coisas, né? Idolatria, não. Vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos conhecimentos. A gente tem que sempre procurar saber onde estão as verdades, nos instruir, e é essa a lição que o Pão Nosso nos passa. Cuidado com esses prejuízos sutis que a gente pode ter. Eles são sutis, por isso mesmo, de fácil acometimento da nossa parte. Nos cuidemos e cuidemos da nossa evolução para cada dia sermos melhores. Nós vamos envolvendo a nossa irmã Paula, então, para que ela faça o evangelho para nós esta noite. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, boa noite a todos, que Jesus nos envolva hoje e sempre. Então, hoje o tema do Evangelho é Buscai e Achareis, do capítulo 25, os itens de 1 a 5. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, o item 1. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas ao que lhes pedirem. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então, vamos tentar entender aqui. Então, segundo, o Evangelho de Mateus, se nós pedirmos, Deus nos dará. Mas nós temos que nos ajudar, Então, ajuda-te que o céu te ajudará. O que significa isso? Nós entendemos pela lei do trabalho, que através do trabalho nós chegaremos ao nosso desenvolvimento. Então, Deus vai estar, os bons espíritos, nossos mentores, nossos anjos da guarda, eles estarão ali para nos apoiar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, nós necessitamos nos movimentar, nos direcionar para um objetivo, procurar uma solução para os nossos problemas, Então, a gente não deve esperar tudo do céu. Então, vai depender de nós. Então, é aquela frase, Deus ajuda quem cedo madruga. Quem não ouviu essa frase da mamãe, Então, a gente tem que trabalhar, tem que lutar para alcançar o que a gente deseja, o que a gente precisa na vida. E Jesus, ele, antigamente, o Deus do Antigo Testamento, a gente lendo o Antigo Testamento, a gente vê aquele Deus exigente, aquele Deus que castiga. Mas Jesus, no Novo Testamento, ele nos apresentou o que é um Deus Pai, tanto que é falado aqui no Evangelho, Se porventura você pedir a Deus,
Ele não vai te dar, ele é seu pai. Até nós, com as nossas imperfeições, se um filho nos pede algo, nós vamos tentar fazer o possível, né? Então, como ele fala aqui, se alguém te pedir, né, se o filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra, né? E vós, né, que são imperfeitos, que são maus, ele usa o termo aqui. E Deus que é perfeito, então vai fazer muito mais pela gente. Mas é necessário que nós busquemos o que nós precisamos, né? Então, Jesus nos passa aí a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, esse trabalho seria para desenvolver as nossas atividades, não só físicas, como intelectuais. Então, também, por outro lado, a gente tem aqui a prece, que seria uma forma de se sintonizar com Deus, né? Então, quando a gente não pode ter uma ajuda, né, fazer algo mais por uma situação difícil que nós temos que passar, então a gente pode fazer as nossas orações. Através dessas orações, a gente vai entrar numa sintonia mais elevada. Então, aí alguma pessoa pode falar, mas, puxa, por que a gente deve pedir para Deus se Ele sabe das nossas dificuldades, se Ele sabe dos nossos problemas? Mas a questão é que quando nós fazemos uma oração, que nós pedimos a Deus ajuda, aos bons espíritos, aos nossos protetores espirituais, nós entramos numa sintonia mais elevada. E assim a gente eles conseguem nos ajudar, entende? Porque eles estão numa vibração muito mais elevada que a nossa. Então, se a gente não se elevar através da prece, nós não vamos receber ajuda. Não que eles não queiram nos dar, é que eles não vão conseguir, né? Por isso que, muitas vezes, numa situação difícil que acontece, né, principalmente em situações emergenciais, muitas vezes a gente... às vezes algumas pessoas se revoltam, ou a gente entra em pânico, né? Então, o que a gente deve tentar fazer, né, na medida do possível, é tentar manter uma serenidade e tentar manter um equilíbrio. E através das orações, por mais que a gente esteja preocupado, ansioso, né, apreensivo, nós vamos conseguir entrar numa sintonia que eles possam nos ajudar, que eles possam nos acalmar. Então, eles vão dar aquele chá de camomila espiritual para a gente se sentir mais tranquilo e também estar mais fortalecido para que a gente possa enfrentar as dificuldades, né? Como nós estamos passando atualmente, né, dessa situação da pandemia, muitas pessoas se sentem totalmente desamparadas e ficam, alguns ficam revoltados, querendo culpar uns e outros, né, pelas dificuldades da situação, mas o que nós entendemos, né, como espíritas cristãos, é que toda essa situação é para o nosso aprendizado, é para o nosso melhoramento e para a nossa evolução. Então, nós precisamos desse remédio ainda, né? Enquanto nós precisarmos desse remédio um pouco amargo, vamos dizer, muito amargo, nós vamos continuar nessa situação. A hora que nós aprendemos a lição, né, nós vamos superar essa dificuldade. Eu acredito que o pior já passou, né? Eu acredito que nós já temos as vacinas, a maior parte das pessoas já tomaram as vacinas. Meus filhos já tomaram, graças a Deus, a primeira dose da vacina essa semana passada. Então, assim, há várias luzes no fim do túnel, né? Não são uma única luz, tem muitas luzes. Então, com as bênçãos de Deus, né? E com a bênção da ciência, né? Que é o trabalho dos homens, né, que muito trabalharam, né, biólogos, cientistas, médicos, lutaram tanto para que em pouco tempo, né, 1 ano e pouco, a gente já tivesse acesso às vacinas. Então, isso é maravilhoso. Então, acho que nós temos motivos para agradecer, né? Então, continuando, a gente
observa que Deus nos criou, né? Na verdade, criou todos, ele foi bem democrático, vamos dizer assim. Ele criou todos os espíritos, todos os seres, simples e ignorantes, como nós sabemos. E, através dos aprendizados, das vivências, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo mais coisas. Então, esse desenvolvimento é individual. E ele funciona por méritos próprios, ou seja, cada um, conforme o seu esforço, a sua dedicação, o seu empenho, uns vão se desenvolvendo mais rápido, outros não, mas todos estão se desenvolvendo através de méritos próprios, ou seja, de seu trabalho, de seu estudo, de sua dedicação, para que ele vá desenvolvendo naquele ser que era simples e ignorante na criação, ele vai se tornando cada vez mais intelectualizado, também moralizado. Então, nós temos lá, vamos comparar o homem das cavernas, né? Então, os homens das cavernas, qual era a preocupação deles? Simplesmente de se alimentar e de se proteger. Então, era muito parecido com os animais, com o instinto dos animais, de proteção e de alimentação. Com o desenvolvimento, né, através das vivências, o homem foi ficando mais civilizado, ele foi buscando soluções, porque ao mesmo tempo que Deus nos criou simples e ignorantes, ele deu em cada homem a vontade de evoluir, de melhorar, né? A vontade de prosperar, vamos dizer assim. Então, de sempre tentar algo melhor. E assim o homem foi se desenvolvendo por essa busca interior de sempre estar melhor, em melhores condições, que é uma busca até hoje que nós ainda temos, né? Faz parte não só de um instinto de preservação, mas de uma condição jamais intelectualizada, de o homem se sentir sempre em condições melhores. Então, vamos voltar no exemplo atual. Então, houve esta pandemia, esta nova doença, né, que o vírus que mutou do antigo Covid, né, que existiram vários, né, esse é o 19. Então, esse vírus, ele não tinha, a princípio, uma vacina. Os cientistas trabalharam, lutaram, pesquisaram e conseguiram desenvolver. Então, a vontade do homem, o empenho, a dedicação, obviamente, os espíritos superiores, né, devem ter apoiado, intuído, mas houve um mérito próprio, então, do quê? De se sentir livre desta doença, de superar essa dificuldade. Então, se não há dificuldade, até eu estava vendo no jornal, logo no começo da pandemia, né, que tinha aquela questão da compra dos respiradores, né, que eram muito caros, né, e aí na USP, aqui na Universidade de São Paulo, eles desenvolveram um respirador que era muito barato e simples. E aí um médico que estava sendo entrevistado no jornal, que era no Jornal da Cultura, ele disse assim, que a dificuldade é a mãe da invenção. Então, que se não surge uma dificuldade, as pessoas não se empenham tanto em resolver uma situação problemática que não existia. Então, vocês veem como tudo tem um porquê e tudo acaba por um desenvolvimento. Eu acho que todo esse desenvolvimento tecnológico, então, assim, já existia, mas foi aprimorando cada vez mais. E a questão também do homem, de um pensamento coletivo, né? Eu acredito que a chave, talvez, de toda essa situação que a gente teve que passar, porque foi uma doença que atinge a todos, entendeu? Então, não importa se você tem um plano de saúde, se você não tem um plano de saúde, se você tem uma condição financeira melhor, se você é de tal raça ou de tal país. Então, assim, atingiu todas as pessoas, igualmente. Então, a gente percebeu que somos o quê? Irmãos, somos iguais. Ninguém é mais valoroso que o outro, entendeu? Então, e aí todos talvez tenham a consciência
da nossa família do planeta Terra, nossa família universal. Então, nós todos pertencemos a uma irmandade. E eu acho que a grande, talvez, tem várias maneiras de se ver, mas eu acho que uma delas seria essa, que a família nossa é uma só. Então, não importa se as religiões ou assim, uma pessoa de outros países, o que importa é que todos trabalharam para o mesmo fim, se uniram, né? Então, não há perdedores nessa união, né? Os espíritos que eventualmente desencarnaram, as pessoas que faleceram, elas completaram provavelmente a missão delas, né? Então, chegou o momento delas de aprendizado aqui no planeta, então elas partiram. Mas nós que ficamos com a lição de união, de fraternidade e de amor. Então, a todas as crises que surgiram, né, econômicas, né, algumas pessoas perderam os empregos, então, todas as pessoas se uniram para ajudar quem estava em dificuldade. Então, isso é muito bacana, é muito bonito de se ver. Então, todas as pessoas se ajoelharam para pedir para Deus, para que tudo melhorasse. Entendeu? Então, isso é muito emocionante. Você pensar que, desde um presidente, de um rei, de um governador, até uma pessoa mais humilde, se uniram em preces, para que Deus nos olhasse por nós. Então, a elevação moral do planeta, vibracional, acaba avançando muito nesses momentos de crise, né? E então isso é muito bom para nós, para nosso aprendizado mesmo. Então, ele faz parte desses aprendizados aqui que eu estou falando, né? Das dificuldades que surgem, e nós lutamos e vencemos, né? Através de nossos méritos, de nosso empenho pessoal, e somos ajudados, sim, pela espiritualidade. E damos um passo a mais na nossa evolução, na nossa longa escala evolutiva aí da humanidade. E, quem sabe, né, chegar mais perto de uma transformação planetária que nós estamos em vias de transformar. Talvez esse fosse um ponto-chave para que o planeta realmente pudesse se transformar num planeta melhor, mais evoluído, com mais amor, com mais respeito, com mais união, mais fraternidade. Então, as pessoas que estão aqui vivendo as dificuldades, muitas vezes elas se desesperam, como eu estava comentando. E aí, às vezes, de só receber auxílios materiais, a pessoa se torna, às vezes, dependente de uma situação de auxílio, de ajuda. E a gente tem também a obrigação de passar as informações que nós estamos aprendendo para todas as pessoas, que nós sim podemos mudar o nosso destino. E nós não só podemos mudar para melhor, como nós estamos construindo esse destino. Então, nós podemos, com o nosso empenho, com a nossa dedicação, com as nossas orações, nós podemos sim mudar o nosso futuro. Ou seja, ele é construído pelas nossas ações, pensamentos e a nossa maneira de viver. Então, não estamos aí a própria sorte e nem vítimas de sorte e azar. Nós estamos construindo o nosso futuro e o nosso presente a cada atitude, cada pensamento e cada passo que nós damos. Então, nós podemos melhorar não só a nossa vida, quanto de todo o planeta Terra. Cabe a nós essa escolha, que através do desenvolvimento, né, intelectual do homem, ele deixa de ser, né, com o passar dos
dos milênios, né, ele deixa de ser aquele homem bruto, né, próximo a um animal, que seria um homem das cavernas, e ele passa a ser um homem mais civilizado, e começa a fazer falta para ele não só o alimento, mas mais coisas, né? A ciência, o aprendizado, o intelecto, e começa a se desenvolver a moral. Então, a parte intelectual também necessita evoluir, mas a moral, ela caminha logo em seguida, vamos dizer assim. Então, o homem vai depurando-se, evoluindo, através das múltiplas existências. Porque se o homem vivesse uma única existência, né, então, se sempre nascessem espíritos primitivos, vamos dizer assim, então a humanidade não avançaria, porque em cada existência, embora nós aprendemos, é muito pouco o que nós conseguimos aprender em uma única existência. Então, sempre nasceriam outros homens primitivos que estariam no início da sua evolução, e aí eles não conseguiriam evoluir o planeta. Então, a evolução que a gente observa, né, a cada ano, né, a cada, sei lá, década, milênio, então você vê a grande evolução do planeta Terra, ela vem porque esses mesmos homens, esse grupo de espíritos, ele vai revivendo e reaprendendo outras coisas em cada existência. E assim o planeta inteiro evolui. Então é um grupo evoluindo junto, mais ou menos, né? Um grupo mais ou menos homogêneo, que ele vem ter essas experiências que nós temos aqui num planeta ainda de provas e expiações, que é o planeta Terra, e através dessas provas, dessas dificuldades, dessas pedras que a gente encontra no caminho, a gente vai aos poucos construindo o nosso castelo, né? Sem reclamar, sem jogar a pedra no vizinho, mas nós vamos sim edificando uma morada para nós cada vez melhor, cada vez mais evoluída. Então, o que eu entendo de toda essa lição seria: nós estamos aqui para evoluir, temos toda a possibilidade e temos as ferramentas como se a gente ganhasse, né, um joguinho de montar com todas as peças e um manual de instruções. Então, cabe a nós criar essa evolução para nós mesmos, através do nosso trabalho, do nosso empenho e da nossa dedicação. Não é fácil para ninguém, porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, porém, temos toda a condição, né? Em várias outras passagens, a gente tem que a cruz nunca é mais pesada do que nós podemos carregar, que os espíritos superiores estão sempre nos ajudando, os mentores de luz, temos apoio de espíritos familiares, as casas de oração, como o nosso querido Grupo Espírita Irmã Marisa, e outras casas de oração. Então, temos muito apoio. Então, cabe a nós pegar essas ferramentas e seguir, né? E seguir para evoluir cada vez mais e passar essa etapa com méritos, né? Nós queremos passar e com méritos, nós queremos passar com a nota mínima, né? Aquele aluno que fala, não, eu tirei a média, tá bom. Não, a gente tem que passar, tirando 8, 9, 10, a gente tem que passar com excelência, porque oportunidade nós temos para isso, não é mesmo? Então, eu queria ler uma passagem muito bacana que eu achei aqui no Vinhas de Luz, que é uma lição, esse livro maravilhoso, psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Então, esse livro Vinhas de Luz, né, maravilhoso, é a lição 20. A porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais.
reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que o elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre. Volta a procurar as portas largas, por onde transmitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício. Exige a vantagem pessoal, longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos, com que a aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé, com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde, rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto recusaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que se procuram entrar de novo e não conseguem. Bom, aqui é uma outra passagem maravilhosa da Porta Estreita, né, muito famosa, e a gente tem que a oportunidade do reencarne, né, a oportunidade que nós estamos no momento, na nossa encarnação atual. Eu me lembro de uma frase do Divaldo, falando que, assim, para a gente aproveitar a nossa oportunidade, não perder o lugar na fila, porque depois, para voltar, a fila é muito longa. Então, vamos aproveitar a nossa porta estreita, vamos agradecer esta grande oportunidade abençoada de estarmos tendo dificuldades que despertam o nosso espírito para a nossa evolução, para a nossa consciência divina, e que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos dê força e acompanhe-nos em todas essas passagens nossas. Mas nós vamos sim vencer, nascemos para vencer, temos a essência divina dentro de nós. Graças a Deus, boa noite a todos, eu agradeço a oportunidade e vamos assim envolver com muito carinho nosso irmão Lorival, que fará as vibrações da noite. Boa noite. Que assim seja, graças a Deus, boa noite a todos. E depois de ouvirmos esse evangelho de coração, esse evangelho comentado com o espírito, com a alma, vamos então doarmos o que temos de melhor em forma de vibrações. Vibrações de amor, paz, serenidade e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz do mundo e no Brasil, esperança, união e fraternidade. Vibremos pela saúde de toda a humanidade, proteção, fé e esperança. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura, uma orientação tranquila. Abnegados irmãos, que possam sustentá-los, conduzi-los no caminho do bem. Vibremos por todos os idosos, todos os nossos irmãos, que na idade física já avançaram, vivendo a melhor idade, que também tenham mãos seguras
mãos carinhosas para sustentá-los, principalmente que tenham a paciência, a tolerância de seus familiares. Vibremos pela nossa família, por todos os nossos familiares, onde quer que eles estejam, que sejam envolvidos em muita luz, em muito amor, em muito carinho. Vibremos por todos os trabalhadores da área de saúde, incluindo todos os colaboradores em hospitais, clínicas e pronto atendimento, para que tenham proteção, amparo, inspiração e, principalmente, a solidariedade de seus familiares. Vibremos pela expansão do Evangelho em todos os lares, como forma de conduta, para que tenhamos amanhã, hoje, amanhã e sempre, um mundo melhor. Vibremos por todos os espíritos que estão reencarnando com tarefas definidas. Vibremos por todos os trabalhadores do bem, por todos aqueles que devotam minutos, horas, dias em favor do próximo. E assim, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos envolver com muito amor e carinho a nossa Lucila, que irá para nós fazer a prece de agradecimento. Neste momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré e a toda espiritualidade presente, agradecendo por mais este Evangelho no lar. Que possamos compreender e fazer uso desses ensinamentos na nossa vida diária. Muita paz a todos. Graças a Deus. E assim vamos terminando nosso Evangelho, agradecendo a Jesus. Até sexta-feira que vem, meus queridos. Um ótimo fim de semana. Boa noite.